Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Este é o vídeo número 2, onde eu falo da continuação, né, da estrutura do mercado. Então, vamos continuar aqui com a lesson da aula passada, só para terminarmos a questão da estrutura e entendermos de fato como é que o mercado se move. Então, nós tínhamos já falado de tendência de alta e de baixa. Sabemos que tendência de alta é quando o mercado forma topos e fundos cada vez mais altos em relação aos anteriores. E uma tendência de baixa é quando o preço forma topos e fundos cada vez mais baixos em relação aos anteriores. Então, na tendência de alta, nós queremos pensar em compras e na tendência de baixa, queremos pensar em vendas. Ok? Então, até aqui tudo bem, vamos dar continuidade. Então, pessoal, no mercado financeiro nós temos os tempos gráficos. Estes tempos gráficos vão determinar, não é, o tempo de abertura e fechamento das velas. Então, nós temos tempo gráfico de 1 minuto, tempo gráfico de 5, de 15 minutos, de 1 hora, de um dia, de uma semana e um mês. Então, o que que isso significa? Significa que se eu tiver no tempo gráfico de 1 hora, cada uma das velas do mercado vai abrir e fechar de 1 em 1 hora. Okay? Se eu estiver no tempo gráfico da H4, nós vamos ter ali velas que representam o preço num determinado período de tempo a fecharem de 4 em 4 horas. Então, o que eu quero que vocês extraiam só dos tempos gráficos? Os tempos gráficos mais sólidos que dão, de fato, a direção do mercado, que nós podemos olhar a estrutura sólida e dizer que aquele mercado vai mover-se ao longo de uma tendência alta até determinadas zonas, né? É a partir do tempo gráfico da H4 em diante. Então, H4 diário, semanal e mensal são bons tempos gráficos para nós entendermos a estrutura sólida do mercado. Eu, particularmente, prefiro muito o tempo gráfico do diário. Eu costumo ver a estrutura no diário, às vezes no H4. Então, são os meus tempos gráficos que me dão a direção sólida. Então, quando eu falo de direção sólida, refiro-me no seguinte: nós podemos ter uma tendência de alta no diário. Okay? Essa tendência de alta muitas vezes é representada por essas fases que já vimos, que são expansão e retração. Ok? Então, todos os tempos gráficos a partir do H1 para baixo, eu considero estrutura interna. Ok? São aquelas pequenas tendências que nós teremos dentro, né, da estrutura sólida. Então, o que vai acontecer? No tempo gráfico do diário, nós temos essa tendência alta, que ela é representada pelos seus topos e fundos cada vez mais altos em relação aos anteriores, ok? Mas nos tempos gráficos menores, nós teremos a mesma coisa a acontecer, mas numa proporção menor, vamos dizer dessa forma. Então, nesta fase de expansão do diário, é normal, lá no H1 ou lá no M30, M15, nós termos uma tendência de alta, ou seja, o mercado ele vai mover-se formando aquela estrutura de alta, topos e fundos cada vez mais altos em relação aos anteriores. Quando chegamos na fase de correção, do pullback, nós teremos aquela questão de reversão de tendência que nós falamos. O mercado vai deixar de romper topos na tendência alta dos tempos gráficos menores e vai começar a romper fundos, ok? Formando uma tendência de baixa nos lows time frames. Então, quando iniciar essa fase de expansão, então nos tempos gráficos menores, nós teremos o sinal de confirmação, que é isto era uma tendência de baixa na fase de correção do diário, e o mercado ele vai violar topos, ou seja, vai começar a romper topos e formar topos e fundos cada vez mais altos em relação aos anteriores, ok? Sorry pelo som no background e tudo mais. Então, temos que entender o seguinte: nesta nossa tendência, né, de alta, isto, né, que temos fase de expansão, retração, é a estrutura sólida e estes movimentos de topos e fundos cada vez mais altos, que eu posso colocar aqui com uma cor diferente, chamamos de estrutura interna, ok? Então, é importante que nós estejamos alinhados sempre com a estrutura sólida. Não importa qual é o tempo gráfico que tu queres operar ou queres seguir, é importante que tu sigas os tempos gráficos maiores. Por quê? Porque eles é que te dão a real direção do mercado. Então, se tu estás numa fase de expansão, né, tu podes procurar oportunidades de compra seguindo a estrutura dos low time frames e quando aquela fase de retração iniciar, tu vais procurar sinais de reversão de tendência nos low time frames para tu venderes naquele período de tempo e depois compras assim sucessivamente seguindo a estrutura sólida. Ok? Então, isto é muito importante. Por quê? Porque há muita gente que não analisa o tempo gráfico, por exemplo, do H4 ou diário, só vai para o M15 ou M5 e quer fazer uma venda, né? O pessoal faz uma venda, deixa um stop loss ali, naquela região, e quer levar um take profit lá embaixo, né? Num tal fundo.
Só que não está a entender que aquela venda do M15 não é uma venda a longo prazo, é simplesmente um pullback do diário. Então, muita gente acaba deixando stop loss ali, depois vê o mercado a reverter, leva o stop loss ou sai no break-even sem entender por que o mercado não foi até o take profit, né? Simplesmente porque o pessoal não está a seguir a estrutura, ok? Então, se tu vais operar no M15, fizeste uma venda ali, é importante que tu saias num fundo ou numa área do M15 para levar o teu take profit e depois continuares a seguir a tendência sólida, porque essa sim tem maior impacto e maior força sobre qualquer outra tendência da estrutura interna. Ok? Isso é muito importante. Então, agora que nós já percebemos esta questão de estrutura sólida e estrutura interna ou subestrutura, como vocês quiserem chamar, vamos para um conceito muito, muito importante que vai mostrar-nos como levamos os nossos take profits ou como atingimos os nossos alvos no mercado financeiro. Então, o próximo ponto que eu quero colocar aqui ou tocar é o seguinte. No market, nós temos topos, ok? Vou chamar aqui de topos, sorry pelo cachorro que está a latir aí no background. Topos fortes, ok? Eu vou colocar topos e fundos fortes, é mais prático. Topos e fundos fortes, ok? E também temos topos e fundos, sorry, fracos. Isto é algo muito importante, ok? Nós temos topos e fundos fortes e também temos topos e fundos fracos. Então, o que isto significa? Pessoal, o papel de um topo é quebrar um fundo. E o papel de um fundo é quebrar um topo. Por outras palavras, um topo deve romper um fundo e um fundo deve romper um topo. Eu vou mostrar isso já na prática o que significa. Então, disse que um topo é forte quando ele consegue fazer o seu trabalho, que é romper fundo. E disse que um fundo é forte quando ele consegue fazer o seu trabalho, que é romper topo. Então, caso contrário, vamos chamar de topos de fundos fracos. Ou seja, um topo é fraco quando não consegue romper fundo e um fundo é fraco quando não consegue romper topo. Okay? Então, vamos olhar para isto na prática. Então, estamos aqui numa tendência alta. Ok? O mercado fez um pequeno fundo ali, depois formou este topo, depois foi quebrar aquele topo right there. Então, eu vou trocar a color, porque eu gosto muito do azul. Então, vou usar o azul. Ok. Então, o que temos aqui? O mercado fez um fundo, fez um topo, voltou a fazer um fundo ali, rompeu aquele topo. Então, a pergunta que nos colocamos é a seguinte. Este topo aqui, ok? Temos este topo. Este topo conseguiu romper aquele fundo? Não. Então, como o topo não rompeu o fundo, nós chamamos o topo de topo fraco. Por quê? Porque o trabalho ou o papel de um topo é quebrar fundo. Então, este não conseguiu fazer o seu trabalho de romper fundo, logo é um topo fraco. E agora vamos olhar para o fundo. Temos este fundo. Este fundo conseguiu romper aquele topo. Né? Ora vejamos, quando o mercado desceu, formou fundo, subiu com impulso e houve rompimento do topo. Logo, o fundo fez o seu trabalho de romper topo e nós chamamos isto de um fundo forte. Okay? Então, o fundo é forte porque conseguiu quebrar o topo. Então, é assim que nós identificamos topos de fundos fortes e fracos. Então, de seguida, o mercado faz um push para o upside, depois volta a fazer um pullback. Né? Nós sabemos que isso é uma tendência alta. E na tendência alta nós temos dois princípios. O primeiro é que o mercado tem que romper topos, mas não pode romper fundos. Logo, se é uma tendência alta, este fundo forte não pode ser quebrado. Então, quando o fundo é forte, ele se torna protegido. O mercado não pode romper aquele fundo e estamos numa tendência alta, obviamente. Então, logo, este topo automaticamente já é um topo fraco, porque ele não pode quebrar aquele fundo. Então, o mercado faz este pullback, não rompe o fundo forte, né? E de seguida sobe para romper o topo fraco, né? Então, este é um topo fraco porque definitivamente não conseguiu romper fundo, e este é um fundo forte, por quê? Porque rompeu este topo. Assim sucessivamente. Então o mercado faz um novo pullback, está a formar o quê? Um topo fraco. Por que é fraco? Porque nós já sabemos que ele não vai romper este fundo que é forte, que torna-se um fundo protegido. Né? Então o mercado faz este pullback, depois disso tem que subir para quebrar topos. Então, atendendo e considerando que estamos numa tendência alta, podemos chegar a uma conclusão.
todos os fundos da tendência alta são fortes, porque eles rompem topos e se tornam protegidos, né? E todos os topos são fracos. Então, numa tendência alta, temos fundos fortes e topos fracos. Okay? Então, é muito importante que vocês percebam isso, porque isto vai ajudar muito a saber onde é que vão passar a levar os vossos take profits. Então, continuando com a tendência alta, como é que nós definimos os nossos targets, os nossos objetivos? Então, sempre que nós estivermos numa tendência alta, o nosso take profit será nos topos fracos, ok? Então, como assim? Nós sabemos que o mercado fez o rompimento daquele topo, né? Continua com aquela força compradora e tudo mais. Então, temos que aguardar aquele pullback, né? Que é para nos dar o topo fraco. Então, quando o mercado faz a correção, que é o pullback no caso, nos dá um topo fraco. Nós já sabemos que esse topo é fraco, por quê? Porque ele não pode quebrar aquele fundo. Trata-se de uma tendência alta. Os fundos fortes são aqueles que rompem os topos e se tornam protegidos, né? Não podem ser quebrados. Então, quando o mercado faz um push para o downside, que é o pullback, ele vai descer de que maneira? Lembram-se que eu disse que o mercado não é linear, né? Ele vai descer formando topos e fundos cada vez mais baixos em relação aos anteriores. Está a fazer o pullback. Então, depois nós teremos a confirmação de que aquele pullback já terminou quando o mercado violar o topo. Então, viola o topo, ou seja, rompe o topo. Nós sabemos que na tendência de baixo o mercado não pode romper topos. Então, o preço rompe o topo ali, faz um pullback. Nós já podemos pensar naquela confirmação de tendência de alta que ele deve romper novamente, fazer um pullback, entramos com compra e vamos subir com o market no final desta correção, né? Então, quando entramos com a nossa compra, onde é que é o take profit? O take profit é sempre no topo fraco, porque nós já sabemos que na tendência alta, o mercado deve romper topos e não pode romper fundos. Então, se a ideia é comprar exatamente aqui depois da nossa confirmação, o nosso take profit sempre será o topo fraco, porque nós sabemos que na tendência alta, o mercado ele deve quebrar os topos, ok? Então, nossos take profits na tendência alta, repito, são sempre nos topos fracos, ok? E se estivermos numa tendência de baixa, acontece literalmente o mesmo, mas de forma inversa. Então, estamos numa tendência alta, nós vamos controlar o quê? O rompimento dos fundos. Então, quando um fundo é quebrado, nós já sabemos que aquele fundo, okay, deixou um topo forte. Este é um topo forte porque foi responsável pelo rompimento do fundo. Logo, é um topo que se torna protegido. O mercado não pode romper aquele topo. Então, depois de termos quebrado o fundo, temos que aguardar o mercado, né, fazer um pullback. O mercado tem que fazer aquela correção para quê? Para nos deixar com um fundo fraco. Este fundo é fraco por quê, pessoal? Porque já sabemos que ele não pode romper topo. Okay? Então, quando o mercado nos der a confirmação de venda, aí sim nós vamos entrar com nossa venda e o nosso take profit é sempre no fundo fraco. Okay? Very, very important. Então, temos exatamente esta estrutura. Só isto já é suficiente para mudar a vossa visão, para saberem exatamente onde está o vosso take profit. Então, tivemos um novo topo forte aqui, né, que o mercado não pode quebrar. Então, quando iniciar o pullback, é lá onde nós vamos marcar o nosso fundo fraco agora, né? Por quê? Porque este fundo não pode romper aquele topo forte. Logo, quando o mercado iniciar o pullback, né, entramos com a nossa venda e vamos levar o take profit no fundo fraco. Então, este conceito é game changing. Isto muda completamente a visão sobre qualquer indivíduo que opera a estrutura do mercado. Okay? Isto já é suficiente para vocês terem bons take profits. Então, vamos agora entender o seguinte, né? Como é que nós vamos operar numa tendência de alta e tendência de baixa. Ainda faltam alguns conceitos para complementar tudo isto, né? E iremos começar a fazer alguns backtests práticos para entendermos de fato como é que o mercado se move. Então, o que nós precisamos agora para estarmos completos em termos de estrutura do mercado? Simplesmente da nossa sequência ou no nosso passo a passo para executar, né, estes testes da estrutura do mercado. Então, vamos lá agora entender tudo o que precisamos fazer numa tendência alta quanto à sua estrutura. Então, estamos numa tendência alta, o mercado fez topo, fez um fundo aqui, depois o preço quebra um topo, ok? Então, o que nós precisamos entender? Precisamos de marcar aquela quebra de estrutura, que eu vou falar na próxima aula, né? Serão
infelizmente, 3 vídeos, que é para não ficar longo a questão da estrutura do mercado. Então, quando o preço quebra um topo, nós temos que esperar o pullback, né? Vamos esperar o pullback, que é para ele nos dar o topo, né, fraco, ok? E sempre que tivermos essa situação de tendência alta, a primeira coisa que marcamos, topo, né, para vermos a quebra de estrutura. A segunda questão que nos fazemos é qual foi o fundo forte responsável pelo rompimento do topo? Ou, por outras palavras, onde é que está o ponto mais baixo atingido antes do rompimento do topo? Então, nós sempre vamos marcar o fundo forte, ok? Então, o mercado rompeu o topo, tu marcas o teu fundo forte, esperas o mercado fazer aquela expansão ali e iniciar o pullback para marcares o teu topo fraco. Então, depois disso, né, vamos ter algumas confirmações de entrada lá. O take profit é sempre no topo fraco. Isto é muito importante, ok? Então, estamos a dizer que houve um take profit ali no topo fraco. Então, repete-se o ciclo. Quando repetir-se o ciclo, tu tiveste uma nova quebra de estrutura aqui, procuras qual é que foi o ponto mais baixo que o preço atingiu, foi este aqui. Este aqui é o teu fundo fraco. Então, vais marcar o fundo fraco ali, esperas o mercado fazer o pullback, né? E marcas o teu topo fraco, né? Este é o fundo forte, I'm so sorry. Marcas o teu fundo forte aqui, este é o topo fraco, então, depois do pullback, tu vais procurar confirmação de compra e vais levar o teu take profit no topo fraco, né? Isso é muito importante. Então, numa tendência de baixa, a regra não muda, esperas o mercado quebrar fundo. Quando o preço quebrar o fundo ali, tu vais te perguntar qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu antes do rompimento do fundo. Então, marcas literalmente aquele topo, né, que é um topo forte, e esperas o mercado te dar o fundo fraco. Ele tem que fazer um pullback para te dar esse fundo fraco. Então, aí sim já podes marcar o teu fundo fraco e quando entrares com venda, o teu take profit sempre será no fundo fraco. Então, nós já sabemos que o mercado tem que romper aquele fundo, logo terás uma nova quebra de estrutura. O teu novo topo fraco passa a ser aonde? Aqui nesta região. Tens que aguardar o pullback para ele te dar o fundo fraco, né? E quando te der este fundo fraco, tu podes procurar as tuas oportunidades de venda e o teu take profit levas no fundo fraco. Então, isto é muito importante, pessoal, quanto à estrutura, e nós vamos fazer alguns exercícios práticos, né? Então, olhando para esta questão, nós vamos passar para o terceiro vídeo, onde irei fazer exercícios práticos convosco, que é para depois passarmos para os outros temas. Então, quanto à estrutura, nós terminamos por aqui, só precisamos fazer o backtest, né, na prática, para que vocês possam perceber exatamente como controlar a estrutura do mercado. Então, vamos saltar para o gráfico no próximo vídeo e vamos entender exatamente tudo o que eu expliquei de forma teórica. Até já! Vejo-vos no vídeo a seguir.